Uma excelente tarde a todos vocês. Meu nome é Alexandre Nuskiewicz Marques, eu sou gestor aqui do CIEBP Zuleika de Barros, localizado na cidade de São Paulo, e hoje eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, trazendo uma programação especial e diferenciada para você, professor, estudante, gestor que está acompanhando o nosso programa. Hoje nós teremos a educação antirracista e iremos receber aqui a Daniela, a Rosângela e a Juliette para bater um papo com a gente. E na sequência nós teremos o Stop Motion, contando um pouco da história do Pequeno Príncipe Negro, com uma entrevista com o nosso escritor desse incrível livro, Rodrigo França. Mas antes de passar essa palavra para as meninas que vão começar essa conversa com a gente, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso Centro de Inovação, que é um espaço dedicado a implementar uma visão de tecnologia, inovação e empreendedorismo em toda a nossa rede, contando com 7 espaços diferenciados para vocês vivenciarem trilhas formativas, formação de professores e mentoria aqui conosco e também em Sorocaba, o nosso segundo centro. Então, aproveitem, entrem no nosso site, que vai aparecer aqui embaixo para vocês, como sempre, o Centro de Inovação.educacau.sp.gov.br, para saber mais sobre nossas atividades, aquilo que nós oferecemos para vocês. Também você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é o centrodinovação@educacau.sp.gov.br, ou pelo nosso telefone também, que pode ser utilizado tanto pelo WhatsApp como com o Telegram. Então, é o 11 975 44 5056. E apareceu rapidinho para vocês aí no nosso Instagram, que nós divulgamos as nossas programações, atividades e muito mais. Então, venha nos acompanhar na rede, venha acompanhar todo esse nosso processo único. Nós esperamos a visita de vocês. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as meninas e daqui a pouco eu volto. Então, uma boa aula, uma boa atividade para vocês. Boa tarde, obrigada, Alexandre, obrigada. Eu sou a professora Juliette, sou formadora aqui da EFAP, da Escola de Formação de Profissionais da Educação Básica, e estou aqui com a minha colega. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, estudantes, profissionais, a comunidade que está assistindo. Assim como a Juliette, eu trabalho também como formadora pela EFAP, e uma das frentes que a gente trabalha é educação antirracista, a gente veio conversar um pouco sobre isso. E antes da gente falar um pouco sobre essa frente, né, da educação antirracista na secretaria, passo a palavra para a professora Rosângela, que está aqui com a gente, se apresentar, e aí na sequência a gente fala um pouco sobre, vai falar principalmente aqui sobre o acervo, os livros, né, que chegaram para as escolas. Então passo a palavra para a professora Rosângela e a gente volta para falar um pouquinho sobre esse acervo. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, obrigada pelo convite, adorei essa oportunidade em falar sobre uma temática tão importante. Eu sou Rosângela Moura, sou coordenadora do Centro de Estudos de Línguas, que fica localizado em Osasco. E é um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso, professora Rosângela. Então, a gente está aqui para falar um pouco do acervo da educação antirracista, falar que a constituição de um acervo antirracista pela Secretaria de Educação é uma ação que vem nobremente para aprimorar o desenvolvimento do profissional, né, do educador, em todas as suas dimensões, tanto no conhecimento profissional, na sua prática profissional, quanto no engajamento. Mas não só dos profissionais e do professor, mas também dos estudantes e das estudantes. Então, é um acervo que possibilita a implementação de uma lei, né? A Lei 10.639 de 2003, a qual foi atualizada pela Lei 11.645 de 2008. E o que diz essa lei? Essa lei que já tem uns anos aí, né, e ela ainda está no processo de implementação, de fortalecimento. Ela estabelece as diretrizes e bases na educação nacional para incluir no nosso currículo, né, de forma obrigatória, a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena. Lembrando que essa lei, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei principal da educação.
né? E aí ela inclui o estudo da história da África, dos africanos, da luta dos negros, negras, dos povos indígenas do Brasil, da cultura negra, da cultura indígena brasileira, e todos esses povos que, né, que não só colaboraram, mas que formaram a sociedade nacional. E essa lei também vem acompanhada pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Essas diretrizes, ela vem do ano de 2004. Lá também fortalece essa necessidade de ter um ensino obrigatório da temática, né, e do pensamento afro-brasileiro, africano e indígena, né, professora Daniele? O que você me diz sobre o acervo? É isso mesmo. É um trabalho muito importante, né? Bem lembrado pela Juliette, ele altera as diretrizes de ensino, né? Então, ele é um trabalho que tem que ser obrigatório, né? Visto que existe uma lei que regulamenta isso, junto com as diretrizes nacionais, né? Que vão trazer aí os princípios, os principais objetivos do trabalho com essa legislação. E uma das formas para que a gente possa implementar e, de fato, trabalhar com essa temática na escola é por meio da literatura, né? Pensando no trabalho com a literatura, a Secretaria de Educação, nesse ano de 2020, ela investiu 43,8 milhões de reais na compra de mais de 1 milhão de livros, né? Dentro desse acervo, que foi para as escolas, para as diretorias de ensino, né, nós temos livros que trabalham com as temáticas da educação antirracista, com a educação das relações étnico-raciais, né, e esses livros, eles foram para toda a rede estadual e também com alguns municípios, né, que têm redes conveniadas aí com o estado de São Paulo, né. Dentro desse acervo, a gente pode dividir ele em dois. Nós temos um acervo específico para os docentes da rede e dos municípios, né? Acervo esse que chegou nas escolas, para os nossos professores e profissionais, e também nas diretorias de ensino regionais, né? Então, cada região do estado possui uma diretoria, tem profissionais que também atuam, né, junto aos professores, junto às escolas. Então, a gente tem um acervo que foi pensando nessa parte técnica da secretaria, né, formada pelos docentes e pelos profissionais, e nós também temos um acervo dedicado aos estudantes, né, que chegou aí em todas as escolas do estado, contemplando todo o ensino fundamental, né, ou seja, tanto os anos iniciais quanto os anos finais do ensino fundamental, também para o ensino médio, para os CEJAs, né, onde a gente tem a educação de jovens e adultos. Né. São 58 títulos no total, né, que são relacionados a esses temas antirracistas. E aí, como destaque, eu vou trazer alguns aqui que valem a pena a gente trazer aqui para a fala, né. Todos os 58 livros são maravilhosos, mas eu gostaria de trazer 4 aqui de destaque, e a Rosângela também vai falar um pouquinho de outros livros, né. Esse acervo, nós temos, por exemplo, o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. É um livro muito importante para a gente entender como se dá o racismo no nosso país, né, como ele estrutura o nosso país. Então, ele vem falar desse racismo estrutural, que é muito importante para a gente entender a nossa sociedade, o nosso Brasil hoje, né, por que o racismo, ele existe e ele acontece da forma como acontece, né. Então, Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida. A gente tem também o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, escrito pelo Davi Copenaua, né, que é um indígena, professor Yanomami, que vai trazer aí também suas vivências, experiências, né, enquanto cultura, né, Yanomami. E é importante pensar nesse livro também, porque muitas vezes a gente pensa numa educação antirracista, pensa no racismo, e geralmente a discussão fica mais em volta na questão dos negros, da negritude, né? Mas é muito importante a gente também trazer a questão indígena para esse debate. Então, dentro desse acervo, nós também temos livros que contemplam essa temática da questão indígena.
né? Um livro muito importante também é o livro da Djamila Ribeiro, né, uma filósofa que tem super discutido em diversos espaços, né? Ela traz uma discussão muito importante do lugar de fala, né? Mas a gente tem um livro que é o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro essencial, né, de leitura básica inicial para a gente também compreender as nuances do racismo no nosso país, como ele se dá. E um livro que eu considero também muito interessante para entender essa questão é o Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, da Grada Quilomba, que é uma intelectual portuguesa, né, que, enfim, viveu em diversos lugares e vem trazer aí também essas nuances do racismo para além do Brasil também, a partir das vivências e do cotidiano dela. Né? E é importante pensar, então, né, nesse acervo com esses livros que, para além do incentivo e do fortalecimento do hábito da leitura, né, que é tão importante esse trabalho com nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, ele também vem promover o debate sobre o racismo estrutural, sobre as nuances do racismo no nosso país, e também trazer a discussão do combate a toda e qualquer forma de racismo, discriminação e preconceito, né, Juliette? Muito bom seus destaques, professora Daniele. É isso mesmo. E aí, só assim, tratar a educação antirracista não só com a temática, mas trazer esses pensadores, os quais você citou, negros, negras, indígenas, para todas as áreas do conhecimento, né? Até porque esse pensamento e essa temática, ela deve permear transversalmente todo o currículo, né? Todas as discussões postas na educação básica. Então, isso parte já de uma educação antirracista. Diversidade, né? O reconhecimento da diversidade, não só o reconhecimento da diversidade dos povos, né, e das culturas, mas trazer essa diversidade no âmbito do nosso pensamento e do âmbito das nossas discussões. Por exemplo, quando vamos trazer intelectuais negros e indígenas, não só para falar sobre negros e indígenas, mas para trazer eles para outras discussões, como a relação entre o meio e o ambiente, né, e o homem e a sociedade. Pode trazer esse livro do Davi Kopenawa, por exemplo. Percebe que não precisa estar lá na temática indígena, mas trazer esses intelectuais negros e indígenas para a discussão diversas das complexidades da sociedade, porque eles também pensaram, né, a sociedade. Então, o que seria uma educação antirracista, professora Dani? Eu acho que a partir do que você disse, Juliette, é importante pensar que essa temática ela precisa ser trabalhada em todos os âmbitos da escola, nos âmbitos da educação, né, não só em alguns componentes, né? Os estudantes que estão acompanhando a gente, eles devem pensar, né, que grande parte do trabalho com essa temática, ele vai acontecer no mês de novembro, né, da consciência negra. Geralmente ele é trabalhado com os professores de ciências humanas, né, então é o professor de história, é o professor de sociologia que vem trazer a temática. Às vezes a gente tem uma interface ali com o professor de arte para trazer a questão estética, a questão cultural, mas é importante pensar que todo esse trabalho, ele tem que se dar no âmbito de toda a escola, pensando em todos os componentes, né? Uma vez que não é apenas trabalhar a temática, mas é pensar também em todo o apagamento histórico, né, das contribuições que todas essas populações trouxeram, né, para o nosso modo de vida, para a nossa cultura, para a nossa língua, né, as influências na nossa língua portuguesa, as influências do nosso pensamento. Esse trabalho ele tem que passar por todos os componentes, né, seja aí na área de ciência, seja na área de matemática, né, então é muito importante. E aí eu gostaria de passar então para a professora Rosângela, para ela falar um pouquinho sobre alguns livros e sobre possibilidades de uso. Passo a palavra, Rosângela. Bom, como professora também de literatura, eu me apaixonei por esse acervo, tem algumas indicações assim que são muito interessantes. E a primeira indicação que eu gostaria de falar é sobre um livro que me chamou muita atenção, da Conceição Evaristo, que é Olhos d'Água.
O que é que mais me chamou a atenção? A partir da biografia, a partir da história da autora, porque eu tenho certeza que quando a gente olha para o Brasil e a imensidão, a gente consegue ver na história dela um reflexo da nossa sociedade. Então, por exemplo, a Conceição Evaristo, ela tinha 9 irmãos. Ela foi criada numa favela de Belo Horizonte, com 9 irmãos, juntamente com a mãe, uma vida de muito sacrifício. Ela conciliava o tempo dela como empregada doméstica e estudava. Então, o que nos mostra a luta, né? Essa luta de você trabalhar, de você estudar, de você morar numa favela, todos os sacrifícios aí. Ela muda para o Rio de Janeiro, ela faz um concurso público, vai ser professora, ela entra na Universidade de Letras, faz mestrado, faz doutorado. Então, a gente vê aquela história de superação, aquela história que é possível, apesar dos preconceitos, apesar de tudo que a gente enfrenta. E de como essa agenda e esse livro nos dá esse olhar para exatamente combater o racismo. A autora, ela fala que ela escreve da escrevivência. O que é que seria isso? É quando você escreve através da sua experiência. Foi a experiência que ela teve, o que ela viveu, né, na favela, junto com a pobreza, a violência, tudo aquilo que ela presenciou. Então, o livro assim, é imperdível. Eu vou falar só um pouquinho sobre alguns pontos, porque é um livro rápido, aquela leitura rapidinha que você faz, você começa e não consegue parar, porque são 116 páginas, 15 contos, e o primeiro conto que abre a coleção, ele é intitulado Olhos d'Água. É o título do livro, que fala de uma mãe, das suas filhas, e uma das filhas escreve. E quando ela escreve, ela já saiu de casa para tentar a vida, para poder ajudar a família. Tem uma hora que ela começa a pensar, quais são os olhos, qual é a cor dos olhos da minha mãe? Então é nessa reflexão que ela decide voltar para casa para tentar reencontrar esse olhar. Então, eu não vou dar o spoiler para vocês vão ter que ler e vão gostar. É uma linguagem extremamente poética, mas, ao mesmo tempo, a gente observa no livro as questões existenciais, as questões sociais, a dureza, né, de uma sociedade que muitas vezes vai apontar o dedo ou vai categorizar as pessoas. Ela usa vários contos com nomes, né? Os protagonistas ganham nome. Tem um outro conto que tem o título de Maria. Maria é a protagonista. Eu gostei muito porque Maria começa no ponto de ônibus, que é a realidade, né? Muitas vezes alunos voltando para casa, professores voltando para casa, muita gente depende de transporte público e ela passa muito tempo esperando o ônibus chegar. E quando ela chega e ela está feliz porque finalmente vai poder chegar em casa, ela se depara com um assalto dentro do ônibus. Mas o que é mais impressionante na história é que ela reconhece um dos assaltantes. O assaltante é nada menos do que o primeiro marido dela e o pai do filho mais velho. Então, olha isso. E ele também a reconhece. Então, quando ele a reconhece, ele senta do lado dela no ônibus e eles começam a reviver situações que eles viveram. Ele começa ali, no pé do ouvido dela, a dar recomendações para o filho, a conversar com ela. Bom, quando se termina o assalto, todo mundo no ônibus foi roubado, menos Maria. Os assaltantes descem, e aí o que acontece? As pessoas começam a dizer, olha, ela é cúmplice. Ela estava conversando com um dos assaltantes. Então, gente, é uma história fantástica. E a gente consegue ver a dureza da sociedade. Maria é uma personagem e, ao mesmo tempo, é o paralelo com a nossa sociedade atual. Ela representa essa sociedade que muitas vezes prejuga, e você muitas vezes é prejulgado pela cor da sua pele, por questões estéticas, por condições econômicas, sociais.
Então, é um livro que realmente vale muito a reflexão, ter esse olhar. E a Conceição Evaristo, ela faz isso. É esse olhar em relação à sociedade que nós vivemos, às mazelas sociais. Alguns contos são muito fortes, mas é uma leitura recomendadíssima para a gente poder refletir. Tem um momento que ela fala assim, que a vida da mãe dela foi costurada com fios de ferro, né? De tão grande que foram os sacrifícios, as dificuldades. Então a gente começa a olhar também para a nossa própria vida, né? Não é fácil para ninguém, e muito menos quando você tem tanta coisa contra, né? Que não está a seu favor. Então é maravilhoso. Chegaram muitos livros de literatura na escola. Teve um outro livro que eu me apaixonei, que são Crônicas de Machado. E por que eu gostei? Porque a gente tem aquele sempre olhar do branqueamento, a gente tem uma visão do Machado diferente, ou do negro, o estereotipo do negro nas suas obras. E esse livro não, ele dá uma outra dimensão. Ele começa mostrando, pela primeira vez, Machado como ele era. A gente encontra na capa do livro a fotografia de um Machado negro. Então, tal como ele era. E o livro é uma proposta de releitura, de você reler crônicas que você já conhece, mas com um outro olhar, pensando de uma outra maneira, né? Porque eu não tenho personagens negros ali. Será que eu, na minha mente, fiz esse branqueamento nesses personagens? Ou eu aprendi a ver só um Machado branco das elites? E não é assim. Então a literatura tem essa capacidade de transformar o mundo, de conversar com o leitor, de mostrar contextos, de desmistificar e desmascarar realidades sociais. E, sobretudo, nos educar. Porque uma sociedade, né, uma educação antirracista, ela ajuda a promover uma sociedade melhor. O antirracismo a gente só combate realmente com uma educação. Não há um outro caminho. E a literatura seria aí um desses viés para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, um mundo com mais igualdade, com mais respeito, com mais empatia. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando para vocês, porque literatura é a minha paixão, e pensar em uma literatura antirracista que pode realmente nos educar e mudar o mundo, isso é maravilhoso. É isso, meninas. Tem muitas dicas, mas eu acho que só por esses deu para a gente já instigar o desejo de querer ler um pouquinho desse acervo. Muito obrigada, Rosângela, pelas suas indicações. Né? A forma como você fala dá aqui muita vontade da gente já pegar o livro e ler ou reler, né? No caso da Conceição Evaristo, né? É um livro muito bom. Eu fiquei aqui com vontade de reler, inclusive, esse conto que você trouxe para a gente. E aí pensar no trabalho com esses livros, né, assim como a Rosângela também, né, sou professora de língua portuguesa, trabalho com literatura, mas pensar que o trabalho com esses livros, pensando numa forma interdisciplinar, né, numa interação entre várias disciplinas, ele é extremamente possível, né, ele vem trazer aí muitos pontos que não dizem respeito apenas ao trabalho com a língua e com a literatura, né, mas eles dizem respeito a visões de mundo, né? E essas visões elas podem ser trabalhadas aí a partir de várias perspectivas, de diversos componentes que não só a língua portuguesa, né? E pensar que o trabalho com esses livros ele vem então fortalecer o que as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais traz, né? Ela traz aí 3 princípios mais importantes para o trabalho, né, de uma educação antirracista e dessa educação das relações étnico-raciais, e esses princípios eles são, né, a consciência política histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e de direitos, né, o trabalho com a construção das identidades, e também, como um terceiro princípio, as ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, né, Juliette? Isso mesmo, professora Adriana.
Desculpa, estava com o fone desligado. E aí, só uma provocação, né? Diante dessa, para vocês reconhecerem a necessidade de ter um acervo diverso do ponto de vista tanto da representatividade quanto de pensamentos, né? Quantos autores e autoras negras vocês já leram? É uma provocação. Quantos intelectuais negros e indígenas, né, vocês tiveram na escola, no seu percurso de educação? Quantos intelectuais negros, negras, indígenas vocês viram no âmbito do componente de química, matemática, também de sociologia, filósofos negros, filósofos indígenas, né? Então, tudo isso é uma provocação para vocês verem, nossa, nunca li nenhum pensador indígena. Existem intelectuais, mestrandos, doutorados, e também aqueles que são de tradição oral, que não deixam de ser intelectuais, né? Então, acho que a educação antirracista é a diversidade não só da representatividade de autores negros, negras, indígenas, como diversidade de pensamento, né, por uma epistemologia mais plural, né, professora Dani? Então, eu vou passar agora a palavra, eu agradeço esse momento, né, obrigada, professora Rosângela, professora Dani, e passo a palavra para o professor Alexandre. Professor Alexandre? Tudo bom, gente? Opa, estamos aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente está tendo aqui. E agora a gente vai passar para a nossa parte mão na massa. Então, nós vamos passar aqui com a nossa equipe aqui do Centro de Inovação, que tem uma atividade muito especial para vocês. Então, vou pedir para que passe lá para eles e daqui a pouco a gente volta mais uma vez para bater esse papo. Obrigado. Olá, eu sou a professora Marilanda Gonzalez, estou aqui com vocês da sala Programação Descomplicada do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP. Olá, meu nome é Paulo Sérgio e hoje nós vamos apresentar para vocês o Stop Motion, né? Toda a técnica, como foi feito, como foi trabalhado esse processo, ok? Bom, depois das nossas apresentações, nós vamos começar aqui falando um pouco das habilidades para essa nossa trilha antirracista. A habilidade a analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos minuto, Vaiding, entre outros. Agora nós vamos falar um pouco sobre os objetivos para essa aula. Os objetivos é ampliar o conhecimento da técnica do stop motion e também é muito importante como uma atividade diferenciada na prática pedagógica dos professores nas unidades escolares. Além disso, também vamos trabalhar um tema importante, o antirracismo. E isso é importante nas escolas para um debate. Bem, nós vamos apresentar agora um vídeo que nós elaboramos, eu e o professor Paulo, um vídeo que foi feito em stop motion, baseado na obra O Pequeno Príncipe Preto, do escritor Rodrigo França. Eu espero que vocês apreciem muito. Vamos lá para o vídeo? Em um minúsculo planeta, mora um menino preto com uma árvore baobá. O menino gosta muito de regar a baobá, que é sua única companheira. Vocês só estão me ouvindo, mas não conseguem me ver. Eu estou atrás do tronco da árvore, da baobá.
É uma árvore linda, imensa, gigante. Estou de braços abertos tentando envolvê-la, mas não consigo. Precisaria de 2, 3, 4, de muita gente. Abraçar a baobá é uma troca de força, de energia. Sabe quando a bateria está fraca? Então, eu venho aqui e recarrego. Ah, já ia esquecendo. Eu sou o príncipe desse planeta. A baobá disse que eu sou o pequeno príncipe. Ela é a grande rainha. Este planeta é tão pequeno que só cabemos nós dois aqui. Em breve seremos 3. Comparado a um planeta chamado Terra, aqui é tão pequeno que parece um grão de areia. Existem outros planetas espalhados por esse infinito universo. Conheço alguns, mas o meu sonho é conhecer todos, um a um. Saber quem mora nesses lugares e o que fazem. Enquanto faço isso, deixo a semente da baobá, porque quero espalhar por aí o que tenho de mais precioso, ela e a Ubuntu. Foi uma promessa que fiz a baobá, mas para sair daqui, eu preciso aproveitar as ventanias, que só aparecem de vez em quando. Então, quando elas aparecem, eu saio voando, voando. Eu não sei quem veio primeiro, o planeta ou a baobá. Ela é uma árvore sagrada, milenar. Está há tanto tempo aqui. A baobá gosta do solo seco, mas eu rego todos os dias com água morna. Não gosto de ver ninguém com sede. As amizades também devem ser regadas todos os dias, nem com muita água e nem com pouca. Deixe-me contar um segredo. Uma vez por ano, numa única noite, nasce uma solitária flor de cabeça para baixo, e a baobá explode de vida e alegria. A flor dura poucas horas e fede igual a carniça, mas é linda demais. Acho engraçado, porque a baobá é o contrário. Os galhos são secos para cima, parecem raízes. As folhas só brotam quando chove. Parece até que caiu do céu, de ponta cabeça. Devo tanto a baobá, sabe? Sabedoria é a comida que nos alimenta. Existe uma coisa chamada ancestralidade. Antes dessa árvore, existiu outra árvore. Antes existiu outra árvore. E mais outra, outra e outra. Antes de mim, vieram os meus pais, os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, meus tataravós. Todos eram reis e rainhas. Como pode existir hoje ou agora se você não conhece o seu passado, a sua origem, as suas características? É assim que a gente conhece a nossa ancestralidade. Isso é sabedoria e ancestralidade. A minha pele é da cor desse solo. Quando eu rego, fica mais escuro, cor de chocolate, cor de café quentinho. As cores são diferentes, iguais aos lápis de cor. Tem gente que fala que existe um lápis cor de pele. Como assim? A pele pode ser de tantos tons. Eu sou negro, um pouco mais claro que alguns negros e um pouco mais escuro que outros. É como a cor verde. Tem verde escuro e tem verde claro, mas nenhum dos dois deixa de ser verde. Eu gosto muito da minha cor e dos meus traços. Minha boca é grande e carnuda. Olha meu sorriso, como é simpático e bonito. Tenho um nariz de batata. Eu adoro batata e adoro meu nariz. Meus olhos são escuros como a noite. Também existem olhos claros, mas eu gosto dos meus olhos como eles são, porque são meus. O cabelo não é ruim, ele não fala mal de ninguém. Antes eu cortava meu cabelo bem baixinho, mas agora eu estou deixando crescer. Quero que fique pra cima, igual os galhos da baobá. Vai crescer, crescer, crescer. Vai ficar forte, brilhoso, volumoso. Olhe para o céu, ele será o limite. Cheiro de terra molhada. Acho que vai chover. Bom para eu ficar quentinho aqui, tocando uma música para minha árvore. Minha não sou dono de nada. Vou contar uma história. De repente, começou a ventar muito. Olhei para o céu e vi uma pipa que voava feito uma bailarina no ar. Era a minha chance de voar e conhecer outros planetas. Valer as minhas sementes. Então, a pipa ficou presa nos galhos da baobá. Pedi licença e subi. Subi.
Quando veio um vento mais forte, me desequilibrei e a baobá não conseguiu me segurar com os galhos. Agarrei na linha da pipa que foi me levando para longe, cada vez mais distante, cada vez mais alto. Eu ia vendo meu planeta diminuindo, a baobá ficando pequena, minúscula. E foi assim que, de vento em vento, o pequeno príncipe preto foi viajando pelos planetas. Ele chegou a conhecer um planeta estranho, com apenas um trono e um rei, dono de muitas estrelas, e que só pensava em dar ordens. Era um rei egoísta, que vivia contando os milhões que possuía. Ninguém aguentava aquela majestade. Logo que surgiu a primeira ventania, o pequeno príncipe preto abandonou o rei e partiu em busca de novas aventuras. Até que os ventos o trouxeram à terra. Foi aí que ele conheceu uma raposa que lhe propôs uma amizade sincera. Mas ela acabou dispensando-o, com medo de se apegar a ele. O pequeno príncipe preto acabou caminhando pelo planeta, tentando conhecer as pessoas, falava com elas, mas elas pouco lhe davam atenção. Me senti tão sozinho. Só queria ir para casa. Abraçar a baobá, fui andando até a sola do sapato do escolar. Andei tanto que parecia até estar dando volta no planeta. E olhei que esse planeta não era do tamanho do meu. Estava pensando naqueles adultos com cara de não terem sonhos. Até que comecei a ouvir sorrisos, gargalhadas de herês. Tantas crianças, algumas tinham umas bolsas pesadas esquisitas nas costas. Para onde vocês estão indo? Perguntei. Para a escola, eles responderam. Mas pouco corriam, brincavam somente com jogos eletrônicos. O mais estranho era eles não serem unidos. Havia o dono da bola, e todos tinham que fazer do jeito dele. A bola é minha. Se não me escolherem, eu não empresto. Aí gritei. Ubuntu! Todos pararam para saber o que significava Ubuntu. Peguei um cesto cheio de balas e coloquei debaixo de uma árvore. Chamei as crianças e disse: quando eu falar já, vocês devem sair correndo até o cesto. Quem chegar primeiro ganhará todas as balas. Falei: já! Elas correram. Algumas se machucaram e outras tropeçaram. Mas uma vez eu gritei: Ubuntu! Por que vocês não dão as mãos e vão juntos e juntas? Por que não fazem Ubuntu? Eu sou porque nós somos. Ubuntu significa nós por nós. As crianças se olharam, se abraçaram. Aquele lugar começava a me encher de esperança. Resolvi plantar a última semente da baobá. De repente, um cheiro de terra molhada. Sabia que já vinha uma ventania. Tinha que me apressar, pois a pipa não combinava com a chuva. Eu me despedi dos meus novos amigos. Estava cheio de saudade da baobá, do planeta de casa. Adeus, meus amigos. Até um dia. Vocês são lindos e fortes. Vocês podem ser tudo o que quiserem. Astronauta, professor, engenheira, ator, príncipe e princesa. Ah, nunca deixe de sonhar, de olhar para as estrelas. Modo pé. Obrigado. E aí? Espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo, né, professor? Vídeo muito legal, deu um trabalhão para fazer, mas o resultado, quando a gente viu, foi muito gratificante. Espero que vocês tenham gostado. Bom, agora o professor Paulo vai falar um pouquinho para vocês do processo de construção desse vídeo de stop motion. A gente tem algumas fotos aqui para mostrar um pouquinho de como foi esse trabalho, ok? Realmente foi um processo trabalhoso, porém muito gratificante, porque ele exige muitas técnicas de você, entendeu? Principalmente a edição de vídeo, o trabalho, né, na área de artes. Então, vamos lá.
Primeiro, o que nós fizemos aqui? Eu peguei uma caixa de papelão, né, comum, pode ser encontrada em qualquer lugar, lojas, supermercados, e decidimos então montar o cenário. Então, o que nós utilizamos aqui? O chroma key. O chroma key é uma técnica de edição, na qual nós podemos utilizar um fundo no qual foi utilizado o fundo verde, mas pode ser azul também. E aí você coloca depois, através de um programa, de um aplicativo, o fundo que você desejar, um cenário que você desejar, ok? Então aqui nós utilizamos a prática, a técnica do chroma key. É importante, primeiramente, que você crie um roteiro. Esse roteiro até inclui um storyboard. Ah, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Você pode utilizar riscos ali, um desenho bem simples, para você poder posicionar o personagem, né? Criar ali aonde vai esses personagens e tudo mais, e todo o roteiro escrito do que vai ser feito. Porque o que é o stop motion, na verdade, né? É uma técnica quadro a quadro, onde você vai tirar uma série de fotos e colocar em movimento. Ok? Então, no caso aqui, nós posicionamos o personagem ou os personagens e fomos tirando a foto, uma série de fotos, movimentando de maneira sutil, entendeu, o personagem, mexendo um pouquinho o braço, movimentando ele para frente, para trás, até nós buscarmos uma cena de movimento. O que eu aconselho a vocês é fazer um vídeo curto. 1 minuto é o suficiente. O importante é a mensagem que você queira passar dentro do tema que você está trabalhando, né? A questão da iluminação também é um aspecto importante durante a gravação, ok? Então nós utilizamos aqui a luminária para poder inserir ali no cenário, tá? E aí então nós utilizamos aqui nessa foto, tá mostrando um cenário do próprio programa que foi utilizado. Aqui nós tem umas fotos que nós fizemos também, como o próprio Paulo, né, acabou de falar, o teletrabalho. Foi o momento da gravação da narração da história, né, foi a adaptação do livro. Nós utilizamos o programa Audacity, então foi quando nós estivemos narrando a história. Levou tempo também, é algo que requer trabalho, porque vai e volta, às vezes a gente erra alguma coisa, erra uma palavra, mas como eu já mencionei, quando vem o resultado é gratificante. Bem, nós fizemos uma entrevista com o escritor Rodrigo França, autor do livro O Pequeno Príncipe Preto, que foi a base do nosso trabalho com stop motion. Eu espero que vocês apreciem, foi uma conversa muito interessante. Então vamos até lá para a entrevista. Hoje nós estamos participando da Trilha Antirracista. Estamos aqui hoje com o Alexandre Marques e estamos recebendo o nosso querido escritor Rodrigo França. Aliás, deixa eu ler um pouquinho aqui do seu currículo, porque você é muito versátil, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo França é ator, dramaturgo, cientista social, filósofo, professor, articulador cultural, produtor. Bom, é uma imensa bagagem cultural. É um prazer ter você aqui com a gente, Rodrigo. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, mas ao mesmo tempo eu não a romantizo, porque eu amo estudar, mas a necessidade de cada vez mais buscar especializações, são 2 universidades, foi por conta de uma relação desumanizada que o racismo nos coloca, né? Aquela história da criança negra sempre ouvir: estude, que você tem que ser 10 vezes melhor, estude para que o mercado de trabalho te contemple. E ao longo da minha vida, né, eu passei num concurso público em primeiro lugar, e foi um grande incômodo para a instituição. Então, para amenizar as perseguições, eu fui estudando. Eu sempre fui estudando, e que, de uma certa forma, eu deixei de fazer muitas coisas
em função dessa lógica. E aquele medo, né? Eu comecei como artista plástico já criança, com 9, 10 anos, numa oficina de arte chamada Maria Tereza Vieira, no centro do Rio. E ali eu fui desenvolvendo pintura, escultura, eu ganho uma bolsa para estudar mosaico na Universidade de Paris e desisto porque com 14 anos o bichinho do teatro já tinha me picado. Aí com 16 anos vou fazer o quê? Que vestibular? Aí como já tinha uma experiência no mercado de trabalho, eu fiquei com medo de passar fome, né? A realidade do artista no Brasil, né? E eu falei, vou buscar outros caminhos, fui buscando a filosofia. Então, a minha trajetória ela sempre foi muito ligada à educação e à cultura que, de uma certa forma, estão aí coladas, abraçadas, né? Permita aqui, eu vou entrar um pouco aqui no seu livro. Você diz aqui num dos trechos, você falou agora da ancestralidade, né? Como pode existir o hoje, o agora, se você não conhece o seu passado, a sua origem? E mais adiante você brinca com as cores do lápis de cor, que isso para mim foi uma das coisas fundamentais no seu livro. A minha pele é da cor desse solo. Quando eu rego fica mais escuro, cor de chocolate, aí você brinca com o café quentinho. Tem várias coisas aqui, né, do cheiro, as cores são diferentes, iguais às do lápis de cor. Tem gente que fala que existe um lápis cor de pele. Nossa, isso para mim foi crucial. Como assim? A pele pode ter tantos tons. Então eu vou te fazer uma pergunta, eu estava preparada para te fazer outra, mas eu vou lançar essa, aproveitando aqui, né, o ensejo da pergunta anterior. O Brasil está preparado para esses tons de pele, para essa diversidade? Primeiro, a gente precisa se entender como participante dessas mazelas, né? Existe uma máxima da sociologia que eu gosto muito. Todas as mazelas que a sociedade tem, as suas instituições terão, né? Então, se uma sociedade é racista, as suas instituições serão racistas. E escola é instituição. Então, por mais que uma escola se coloque como moderna, progressista, revolucionária, ela faz parte da sociedade. Ela é composta por integrantes da sociedade. Então, a gente precisa... A primeira coisa é se rever como instituição, se rever como profissionais de educação. Pouco importa que lugar é esse da comunidade escolar. Se é da limpeza, porque para mim quem é da limpeza numa escola é educadora, é educador, se é merendeira, se é professora, se é professor, se é coordenação, se é direção. A gente precisa rever. A gente precisa rever os nossos códigos, os nossos símbolos, os nossos signos. Como uma fala racista, que muitas vezes é colocada como brincadeira, alguém da educação vai falar, resolvam entre vocês. Qualquer motivação racista numa sala de aula é problema de toda a comunidade escolar, porque a criança ela teve coragem de externar o que muitas vezes outras crianças não tiveram ainda coragem de externar, ou até muitas vezes que um profissional, uma profissional passou, né? Então a gente precisa primeiro, eu acredito muito na educação, e eu não estou nem discutindo política pública, porque entra e sai governo, estou falando sobre quem está ali com a mão na massa, né? Eu acredito muito na educação no sentido de que a gente precisa se rever como educadores, como educadoras. Sabe, eu acredito muito na educação, mas primeiro a gente precisa rever o nosso papel. É impossível num país como o nosso não racializar o nosso discurso. Então, assim, eu queria que você falasse também um pouco da valorização de cada um de nós, sobretudo a valorização do negro da sociedade. Eu ainda sinto que falta isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Muita gente me pergunta, como é que é a educação antirracista? Primeiro, a gente precisa entender que o racismo é uma força estrutural que vai codificar quem pode e quem não pode, né? Quem é bonito, quem é feio, quem é lícito, quem é ilícito, quem é confiável, quem não é confiável. E isso, pegando alguns exemplos muito simples.
E a educação antirracista nada mais do que você oferecer possibilidades culturais, você possibilitar a diversidade, dar importância a essa diversidade. A criação racista, ela codifica uma cultura hegemônica, onde se coloca a branquitude como universal. Aí você pergunta, pensa numa pessoa bonita, pensa numa pessoa inteligente, pensa numa pessoa confiável, o que passa pela cabeça? Que construção social se estabelece a partir disso? E é desde criança. Num país onde a população negra é 56%, a maioria, no mercado onde você tem brinquedos, bonecos e bonecas, somente 6% tem traços negroides. Somente 6%. Como uma criança vai construir essa autoestima o suficiente para ser uma vitoriosa, se ela não se consegue se enxergar em exemplificações positivas? Essa sua obra, de verdade, bom, você, o seu trabalho, a sua generosidade afetou todos nós, né, que começou lá no teatro, iluminou todos nós, né, e tenho certeza que vai iluminar cada vez mais. Eu quero agradecer do fundo do coração pela sua participação, por ter dedicado o seu tempo aqui para a nossa entrevista, para esse trabalho, e nós vamos concluir esse trabalho assim com muita alegria. Espero que você esteja em outros momentos com a gente aqui, Rodrigo. Foi um prazer receber você. Só me chamar. Professora, e eu vou falar professora porque eu acho esse termo lindo. Ou inconscientemente ou conscientemente, a senhora utilizou o termo iluminar, né? E que tem muito a ver com a filosofia Banto, que é uma das filosofias africanas. Nós somos sol. A gente deve aquecer, iluminar o outro. Se não for dessa maneira, não vale a pena. Não tem o menor sentido a gente estar aqui. E é isso. Muito obrigado. E que a gente possa ser sol, que eu possa ser sol, que todos que estão e todas que estão nos assistindo ou nos ouvindo possam ser sol. Professor Paulo, é com você. Então, essa técnica do stop motion, apesar de ter sido bem trabalhoso, exigiu bastante da equipe, porém também ao mesmo tempo foi gratificante, porque exigiu a produção, o desenvolvimento e principalmente a criatividade para realizar esse trabalho. E espero também que vocês possam desenvolver a técnica do stop motion nas escolas, por meio de projetos ou mesmo em aulas diferenciadas com temas, entendeu, que podem ser trabalhados, ok? E foi maravilhoso poder unir, né, o stop motion à literatura, para desenvolver toda uma reflexão, né, nessa educação antirracista. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Até já. Pessoal, agradeço a todos vocês e obrigado. Eu queria agradecer já, claro, o professor Paulo, a professora Marilanda e o Rodrigo França por essa aula e principalmente por essas entrevistas incríveis. Fica a nossa recomendação para que vocês leiam O Pequeno Príncipe Preto, que é uma obra excelente que vai dar já está aqui aparecendo referenciado para vocês. Então, eu recomendo a todos essa leitura que vai realmente engrandecer e trazer uma nova perspectiva para todos os professores e estudantes da rede. Também quero deixar claro o meu agradecimento à Juliette, a Daniela e a Rosângela, que também engrandeceram essa nossa aula hoje com essas informações, com os livros que elas comentaram com a gente. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu queria já fazer o convite para vocês. Essa foi a nossa última trilha de educação antirracista desse ano. E agora nós seguiremos apenas com os programas Mão na Massa no CIEB. Então, amanhã nós temos mais uma atividade para vocês acompanharem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de trabalhar com a questão do potenciômetro, com a parte de programação, com a equipe da Sala 6 de Robótica e Modelagem, que vai apresentar aula aqui para vocês amanhã. Então, queria aproveitar também esses minutos finais para falar mais um pouquinho, passar de novo aqui o nosso site aqui embaixo para vocês. Então, vai aparecer aqui o Centro de Inovação.educacal.sp.gov.br. Como vocês já sabem,
Vocês podem agendar as suas visitas tanto aqui em São Paulo quanto em Sorocaba. Em breve, outros centros serão inaugurados. E para quem não conhece, são sempre 3 tipos de agendamentos. A formação de professores, como o nome já diz, destinado aos nossos queridos professores da rede. A mentoria de projetos, ou seja, você pode trazer o seu projeto aqui que a gente vai te ajudar a desenvolver, a criar, a multiplicar. E também a trilha formativa para os estudantes. Nós temos atividades fixas nos eixos de sustentabilidade, meio ambiente, indústria 4.0 e internet das coisas e projeto de vida e mundo do trabalho. Tudo isso é ofertado aqui para os estudantes que passam no mínimo 2 horas com a gente aqui, aproveitando essas atividades. Então, não se esqueçam, curtam o nosso Instagram, o @CIEBP, então está na rede todo o nosso material, aulas, dicas, a gente coloca tudo para vocês. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um agendamento, pode me ligar para a gente ou mandar um WhatsApp no 11 975 445056. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando. Fica o meu abraço e até amanhã. Uma boa tarde. Tchau. Thank you.